Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. Lima, amado do meu coração, ele me fez uma pergunta acerca de como Israel se tornou escravo do Egito, se isso foi uma coisa repentina, se eles sempre foram escravos, ou se Yosef, que é José, ele por um acaso havia sido, nunca deixou de ser escravo. Vamos colocar as coisas nos lugares certos, não é, meus queridos? Eu ontem ainda conversei muito com meu amado esposo sobre esse contexto, porque é interessante quando vocês fazem uma pergunta para a gente. Nós temos de refletir nessa pergunta, levar ao conhecimento do Todo-Poderoso, colocarmos o nosso entendimento sempre abaixo daquilo que o Senhor pretende falar com vocês, porque nós não podemos ter a nossa própria opinião. Nós temos de estar embaixo do que as Escrituras dizem, e somente as Escrituras explicam, elucidam as Escrituras, não é? Vamos ler então, meu querido, minha querida, olha só. Gênesis 46, 28, Jacó enviou Judá diante de si, a José, para que soubesse encaminhá-lo a Goshen, a Gozen, não é? E chegaram à terra de Gozen. Então José aprontou o seu carro, subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozen, apresentou-lhe, lançou-lhe ao pescoço, chorou assim por longo tempo. Disse Israel a José: eu já posso morrer, pois eu vi o teu rosto e ainda vives. E José disse aos seus irmãos e à casa do seu pai: subirei e farei saber a Faraó e lhe direi: meus irmãos e a casa do meu pai estavam na terra de Canaã, vieram para mim, os homens são pastores, são homens de gado, e trouxeram consigo o seu rebanho, o seu gado e tudo que têm. Quando, pois, Faraó vos chamar e disser: qual é o vosso trabalho? Respondereis: teus servos foram homens de gado desde a mocidade até agora, tanto nós como nossos pais, para que habiteis na terra de Gozen, porque todo pastor de rebanho é abominação para os egípcios. Meu querido, minha querida, eu quero colocar alguma particularidade importante para mim e para você, não é? Yosef José é um homem que eu sei abençoado, mantenedor da vida, não é? O nome que ele recebeu em egípcio foi Zaphenat Paneah, ou seja, conservador da vida, não é? Mas uma coisa importante que você compreenda, e eu compreendo também com clareza, e quero passar para você, é que Yosef passou a ter estratégias administrativas. Isso pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Para que ele pudesse morar na terra de Gozen, ele não deveria enfatizar os rebanhos, uma vez que era verdade os rebanhos. Você compreende como isso é uma estratégia tão pequena, mas é uma estratégia que aconteceu de fato, não é? Você vai compreender que essa terra, no outro texto que nós vamos ler, eu vou ler com você direitinho, você vai compreender que essas terras eram as terras de Ramsés, mas você vai compreender porque é importante você saber que eram terras de Ramsés. Você, seguindo o texto, nós vamos seguir um pouquinho à frente, mas eu quero principalmente dizer para que você compreenda, essa estratégia de enfatizar os rebanhos era uma estratégia para justificar estar em Gozen. Eles não precisavam disso, o nome em hebraico é Goshen, não é? Eles não precisavam disso para estar em Goshen, em Gozen, não é? Porque eles realmente eram senhores de rebanhos. Você precisa de compreender essas questões, porque futuramente você vai ler nas Escrituras que se ajuntaram a Israel um populacho, que também cuidava de rebanhos, não é? Se uniu a Israel um populacho. Esse populacho, muita gente pensa que é de egípcios, mas não eram de egípcios, porque eles tinham rebanhos. Então a mesma estratégia que Yosef usou, que José usou, sem necessidade, porque era verdade. Não precisava ficar enfatizando o que eles verdadeiramente eram, não é? Então imagina que você vai ali, está conversando com uma pessoa que não tem nada a ver, não é? Se você conhece inglês ou não, e você fala: não, mas eu falo inglês, viu? Mas qual o propósito disso? No meio da conversa, você vira e fala: não, mas olha, eu queria dizer para você que eu também falo inglês, não é? Então daqui a pouco a gente está conversando acerca de, mas olha, eu queria dizer para você que eu falo inglês. Não tem necessidade de algo que é verdadeiro
para ser usado como uma estratégia, não é? E a gente vê, infelizmente, meu querido e minha querida, ontem eu e meu esposo, nós vimos duramente algumas estratégias que Iosef usou, que José usou, que eram estratégias administrativas, e tome cuidado com estratégias administrativas na tua vida, meu querido. Cuidado, minha amada. Cuidado com estratégias administrativas. Você não precisa de astúcia para o reino do Senhor. Você precisa de astúcia nesse mundo, sim. Claro, sede simples como pombas e astutos como uma serpente, não é? Mas nós não precisamos disso em relação ao reino, ao cuidado das coisas das nossas vidas. Nós temos um Senhor em quem nós podemos lançar toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Vamos seguindo só. O povo de Israel não era escravo, pois o próprio faraó ordenou que ficassem no melhor da terra de Ramsés, que era a terra de Goshen, que é a terra de Gósen, como vocês conhecem. Gênesis 47, vamos ler lá? Gênesis 47, a partir do versículo 1. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com seus rebanhos e seu gado. Oh, meu Senhor, tenha misericórdia. O que tem a ver, meu amado? Eu falar isso, olha, está aqui minha filha, ela fala inglês. Gente, por favor, não é? Mas vamos lá. Olha aqui, está aqui os meus irmãos, né, com seus rebanhos, seus gados, com tudo que eles têm, chegaram da terra de Canaã, e eles que já estão na terra de Gósen, e tomou 5 dos seus irmãos e apresentou a Faraó. Por que 5, querido meu, querida minha? Porque é um princípio da cultura que não era do Egito, mas era dos deuses do Egito, que era sempre pelo número de 5, não é? Sempre o número de 5, para que a bênção de Faraó fosse estendida, tinha de ser no número de 5, meu amado e minha amada. Olha só. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam. O que eles vão responder? O irmão só faltou dar uns croques neles, né? Olha, os teus servos, nós somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. E disseram mais a Faraó: viemos habitar na nossa terra porque não há pasto para o rebanho. Gente, o negócio ali era só o pasto, só o rebanho. Eles enfatizaram a estratégia de Iosef e de José. Eles fizeram exatamente a cartilhazinha que foi dita para ele: pois a fome é severa na terra de Canaã, agora, pô, nós te rogamos, permita que os seus servos morem na terra de Gósen. Mas nós já lemos que eles já estavam na terra de Gósen, não é? É uma coisa interessante eles pedirem algo quando começa o texto dizendo, não é, que eles já estavam na terra de Gósen, não é? Então disse Faraó e Iosef a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra fazer habitar, no melhor da terra, diga melhor da terra. Gente, o melhor da terra, Faraó deu para eles uma terra que nem ele tinha. Era a terra de Ramsés. Vamos continuar lá que você vai entender isso. A terra do Egito está perante ti, o melhor da terra faz habitar os teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes. Presta atenção que eles não eram escravos não, meus queridos. Presta atenção no que o Faraó está dizendo. Presta atenção. Coloque ali que habitem na terra, né, com seus servos na terra de Gósen. Então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está perante ti, no melhor da terra faz habitar os seus irmãos, habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Ou seja, Faraó também tinha gado. Presta atenção, era abominação aos egípcios. Mas Faraó, né, meu querido, um segredinho para você, ele tinha escondidinho o rebanho dele. Tu não sabia não, tem que ler a Bíblia com atenção, não é? Olha, se você tem ali homens capazes, coloca ele também por chefe, não era escravo não. Ao gado que me pertence, trouxe José a Jacó, seu pai, apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó, perguntou Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias de minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então Iosef estabeleceu a seu pai e aos seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra do Egito. Oh, atenção, na terra de Ramsés.
como o faraó lhe ordenara. Então, querido meu, querida minha, é importante que você compreenda que Faraó deu a este povo uma terra que nem ele tinha. Ele deu o melhor da terra ele deu, não é? Só que aí começa a continuação, que começou ali a estratégia de Iosif. Claro, Iosif queria dar para o pai dele o melhor da terra, e o melhor da terra era a terra de Ramsés. É isso aí, meu querido, minha querida. Estratégias administrativas. E você, quais são suas estratégias administrativas? Ai, céu, eu choro. Quando meu marido me oprime, eu choro para ele sentir muita culpa. Culpa. É sua máxima culpa, não é? Aí o meu marido é manipulado pelas minhas emoções, porque ele não me quer ver chorando. Aliás, quando eu choro, eu tenho ânsia de vômito, eu tenho dor de cabeça, aí estragou tudo mesmo. Meu amado, minha amada, quais são as nossas estratégias administrativas? Não, céu, lá em casa é o seguinte, eu bato a porta e saio, não é? Bato a porta e saio, não volto, até que ela ligue no meu celular umas 20 vezes, na 20ª eu atendo. É assim, meu querido, minha querida? Qual é a sua estratégia administrativa? A de Iosif, como você pode perceber, não é? Até Faraó tinha lá suas estratégias administrativas. Faraó tinha gado, meu querido, numa terra onde o gado era cultuado como Deus, não é? Ele não podia ter gado escondido, mas tudo bem. Ainda queria contratar alguns judeus para cuidar do seu rebanho. Olha que estratégia diabólica, não é? Estratégia diabólica, não é? Pois nós vamos ver mais à frente que o Egito passou a ter mesmo gado, passou a ter os animais que foram destruídos, não é? Foram destruídos ali nas pragas. Mas vamos seguindo aqui para eu falar um pouquinho da estratégia que eu não acredito que o Senhor que deu. Nesse tempo, meu amado, minha amada, não existia lei em Israel, não é? Lembre-se que a lei foi dada para Moshe, para Moisés, somente depois, mais 400 anos à frente, foi que acontece do Senhor encontrar com Moshe aos seus 80 anos de idade e lhe convocar para o ministério, não é? Ele estava nem no Egito, ele já estava na terra de Midian, estava lá com seu sogro. Então vamos lá. Gênesis 47, versículo 19, eu quero que você preste atenção numa estratégia que o que nós semearmos, nós vamos colher. Por que haveremos de perecer diante dos teus olhos, disseram os egípcios, para quem? Para Iosif, né? Tanto nós como a nossa terra, compra-nos a nós e a nossa terra, a troco de pão. A nós e a nossa terra, nós seremos escravos de Faraó. Meu querido, meu amado, minha amada, esse povo era o mesmo povo que havia dado o quinto, não é? Que até hoje o quinto, quando virou estratégia de imposto, não é? Meu querido, imposto não é algo doado, é imposto. Olha o nome, imposto. Se é imposto, é porque alguém ordenou que fosse feito. Ninguém paga o imposto de modo voluntário, porque aquilo é imposto, não é algo que nós queremos fazer. Alguém impôs aquilo nas nossas vidas e nós nos submetemos, não é assim? Então preste atenção que este povo que Iosif vai escravizar é o mesmo povo que deu quinto para Faraó para que fosse mantida a vida. Eles jamais poderiam pela lei, jamais, a lei não existia, mas ele jamais poderia pela lei ter sido escravizado. Era o próprio povo da onde veio a semente que estava ali nos celeiros de Faraó. Era o povo que trabalhou por aquela semente. Essa semente, pela lei, era justo que fosse dada a este povo, não é? Mas, infelizmente, meu querido, versículo 20 do capítulo 47 de Gênesis, assim comprou a Iosif, a José, toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou toda a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Eu vou ler de novo. Se você não entendeu, eu vou ler novamente. Versículo 21 de Gênesis 47. Quanto ao povo do Egito, Iosif escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. Meu querido e minha querida, eu acredito que espiritualmente essa situação foi muito injusta. Como eu disse a você, se você estudar bem ali Gênesis, você vai compreender que aquele povo mesmo havia sido responsável para levar os recursos
para que o faraó pudesse ter a provisão dos 7 anos de fome. Eles pagaram isso com imposto, com sacrifício, com esforço, e é claro que o Senhor também abençoou sobremaneira a terra, para que produzisse, não é? Porque ninguém passou fome nesse período, não é? Continuando, somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham a porção de Faraó, eles comiam a sua porção de Faraó, que lhes tinha dado, e por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje vos comprei a vós a vossa terra para Faraó, e tendes semente, semeai a terra, das colheitas darei o 5º a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo. Ele atenuou, de novo, um golpe administrativo. Não é? Ele atenuou a tragédia, não é? Eles todos eram escravos, mas eles teriam agora, ele está devolvendo para eles 4 partes e continua com o imposto do 5º, não é? Até em Portugal, quando o 5º foi estabelecido como um imposto, o 5º, não é 20% do ganho, era chamado de os quintos dos infernos, né? Até hoje se manteve isso. Não é? Aqui em português se fala isso e ninguém sabe de onde veio isso. Pensa que os quintos é a profundidade. Gente, profundidade não é quinto não, meu querido. É o quinto, é o imposto, meu querido. É o 5º dos infernos, como eles diziam, né? Que era 20% que tinha que dar para Faraó, no caso de Portugal, para a coroa, né? E 4 partes serão vossas para a semente do campo, para vosso mantimento, aos que estão em vossas casas, para que comam as vossas crianças. Que bonitinho, não é? Que bonitinho. Depois de escravizar o povo, não é? Responderam eles: olha, com bondade, a vida nos tem dado. Aliás, o nome deles, Afinat Paneah, mantenedor da vida. Achemos mercê perante o meu Senhor, e nós seremos escravos de Faraó de boa vontade. E José estabeleceu a lei até o dia de hoje, que na terra de Faraó tirasse a Faraó o 5º, e só a terra dos sacerdotes que não ficou sendo de Faraó. Então, meu querido e minha querida, olha, na medida do crescimento do povo de Israel, essa escravidão foi se dando também. Olha, uma vez que Ósif escravizou ao povo, era justo que os filhos dele se tornassem escravos, não é? Ou você pensa que os filhos de Ósif era a única tribo de Israel que não tinha escravidão? Não, todos se tornaram escravos. Infelizmente, uma decisão espiritual que nós tomamos como autoridade espiritual sobre a vida das pessoas, nós carregamos o resultado espiritual para as nossas vidas, para a vida da nossa família, da nossa descendência. Aliás, a nossa iniquidade é visitada até a 4ª geração. Então, meu querido, isso é muito sério, não vou te explicar isso hoje, porque eu tomaria um programa inteiro para tentar explicar isso, não é? Então, na medida, vamos dizer assim, como nós, por exemplo, nós estamos vivendo um momento econômico ruim, não estamos? Primeiro começa a tirar as horas extras, não vão pagar mais hora extra, não é? Começa o achatamento dos nossos salários, aí pedem para a gente abrir mão do 13º, que já está virando lei isso, aí resolvem colocar um imposto de 27% sobre uns, ou sobre outros 15%, sobre outros 10%, sobre outros 5%, não é? Depois resolve taxar tudo, porque além do imposto que você paga, você também, quando vai comprar alguma coisa no mercado, você também já está pagando outro imposto. E aí, por fim, resolve que você tem que trabalhar por comida e pronto. A história se repete. Não foi diferente com Israel, não é? Vamos lá. Êxodo 1:8. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecia Ósif, José, e ele disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele. Presta atenção, vou ler de novo, meu querido, minha querida. Eia, usemos de astúcia para com ele, vamos fazer muitos estádios, trazer a Copa do Mundo, colocar jogos. Não, essa parte não está escrito, sou eu que estou falando. Desculpa, meu querido, eu não pude resistir, não é? Então, eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso de vindo a guerra, ele se ajunte com nossos inimigos e peleje contra nós e saia da terra. Os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem com as suas cargas, ou seja, a coisa foi tipo uma medida policial, uma medida do exército, foi uma medida que, por meio da força, não é? Os black blocs começaram a aparecer, quebrar tudo ali no Egito. Não aconteceu isso, não é, meu querido, minha querida? Mas, olha só que interessante, vamos ler comigo, meu amado e minha amada. Leia aí, Êxodo 1, versículo 11, com carinho e atenção.
E os egípcios puseram sobre eles feitores e obras para os afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Perderam a terra. Ramsés se tornou uma cidade celeiro. E o povo de Israel não teve mais cidades, meus queridos. Eles passaram a ser escravos. Eles passaram a viver na dependência dos seus senhores para comer. Não pensa aquela história que tinha um gueto israelense, não é? Queridos, a cidade de Ramsés, a terra de Gósen, passou a ser uma cidade celeiro. Né? Fato. Claro, ali era onde tinha maior cultivo. Então os egípcios com tirania, quer ler de novo, querido, versículo 13. Os egípcios com tirania faziam servir aos filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e tijolos, e com todo o trabalho no campo, e com todo o serviço de tirania os faziam servir. Meu querido e minha querida, isso é uma escravidão social. E eu quero fazer um paralelo aqui muito pertinente da parte do Todo-Poderoso. É se você, por meio de tirania, por meio de astúcia, não tem se tornado escravo do pecado. Não é? Vamos falar das situações sociais do nosso país, claro, mas eu quero tratar também de uma tirania, de uma astúcia que pode te levar ao pecado. Romanos 6, versículo 17. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo vieste obedecer de coração a forma de doutrina que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça, falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, querido meu, querida minha, além da injustiça social, que é claro, nós devemos tratar, nós devemos ouvir, nós devemos conhecer e compreender, nós temos a injustiça do pecado que tenazmente nos assedia, dia após dia, não é? Então, reflita que Israel se tornou escravo paulatinamente, de modo progressivo, de modo lento, com a rã na panela, não é? A rã na água quente, vai esquentando a água, a rã não sente que está esquentando. Quando ela sente que ela vai morrer, ela não tem mais forças para pular de dentro da panela. Estejamos nós atentos às mudanças sociais do nosso país. O comunismo tem entrado na nossa nação como um câncer. Esteja atento a isso, não é? E esteja atento também ao assédio do pecado na sua vida, não é? Isso é um vigiar constante que você necessita, e eu também, de estarmos atentos em todo o tempo, na verdade, a tempo e fora de tempo.